Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos aí para mais uma aula de História, né? E essa aula para corrigirmos as atividades da última aula, certo? Corrigirmos e explicarmos um pouco como é que vocês devem fazer essa atividade. Então, pega o livro didático, página 35, né? Vamos iniciar pela página 35, capítulo 3, sobre a Revolução Russa. Então, tem uma questão aí, né? Duas questões, na realidade. Em relação às principais ideologias que se fortaleceram na Europa durante o século XIX, cite dois princípios do socialismo. Então, vocês vão lá citar dois princípios do socialismo, duas características. Uma delas vai ser o controle do Estado sobre a sociedade, sobre a propriedade, sobre os meios de produção. Então, o Estado vai controlar tudo. E também o Estado ele vai se responsabilizar pela divisão de bens, pela garantia da igualdade de oportunidades, né? Então, ele vai garantir a segurança, vai garantir tudo, né? O Estado que vai propiciar isso, além dele comandar tudo, né? Tudo é do Estado. Tá certo? Questão 2, releia o texto do Eduardo Valadares e de Márcia Berbel sobre as condições da Rússia no início do século XIX. E observe novamente as imagens dos trabalhadores russos. Reflita sobre esses documentos e explique... Cadê, meu Deus? Reflita sobre esses documentos e explique a relação entre as condições de vida e de trabalho e na Rússia e a difusão dos princípios socialistas. Tá? Então, deixa eu ver aqui onde é que está o texto. Está aqui o texto da página 34, né? A gente leu na aula de ontem. Né, sobre a carga de tributos, né, sobre o esgotamento, né, desse tipo de governo russo, né, do comecinho, e também tem a imagem, né, da página 35, né, essas primeiras imagens aí. Então, vocês vão fazer uma relação, né, o que é que isso tem relação com o surgimento do socialismo na Rússia, tá? A partir disso, né, dessas condições precárias, das crises crises agrícolas, né, da Rússia, a entrada da Rússia na Grande Guerra, o autoritarismo, né, do Nicolau II, o aumento de impostos, a quantidade de impostos que a população pagava, tudo isso vai ser um terreno fértil para que o socialismo se expandisse na Rússia, tá certo? Então, essa é a relação que a gente tem que fazer. Porque o socialismo vai pregar a distribuição homogênea, né, da renda, né, que aquele Estado, que aquele governo tem. Então, ninguém vai se sobrepor ao outro, todo mundo vai pagar imposto, né, segundo as regras ou as normas do socialismo, tá certo? Então, toda a dificuldade que a Rússia estava passando vai ser um terreno fértil para que essas ideias socialistas tomassem força, né, e chegassem ao poder. E agora vamos para a página 39. 39, né? Você vai retomar a imagem da abertura do capítulo, né? E por qual razão os revolucionários executaram toda a família do czar, mesmo diante da renúncia do governante? Qual o sentido, né, de executar toda a família? Quem pesquisou, né? Quem pesquisou sobre o que aconteceu com a família do Nicolau II, vai saber aí o porquê eles executaram, né? Qual o motivo, qual o sentido, né? Era o fato de que o processo revolucionário agora não tinha como não tinha como voltar para trás. Não tinha não tinha mais nenhum descendente da monarquia, da dinastia, né, Romanov. Toda a família foi executada. Então não tinha um filho, não tinha um neto que pudesse assumir o trono mais. Agora a revolução tinha que seguir para frente. Deixa eu ver aqui a segunda. Deixa eu ver aqui. Converse com os colegas para discutir, com base no que pregava o socialismo científico. A Rússia pré-revolucionária tinha as características esperadas para iniciar uma revolução protagonizada pelo operário. Você vai dizer se a Rússia tinha, antes da revolução, tá? Características esperadas para iniciar um processo
revolucionário, né, protagonizado pelo operariado, né, tinha condições esperadas, né, para fazer uma revolução, né, porque a Rússia era agrária, né, 85% da população vivia na, na, na zona rural, tá? Tá certo? Então, vocês vão aí dizer se realmente tem, por se não, com a influência do ideal marxista, né, do ideal socialista, tá certo? Já na página 40, né, tem uma outra questão, outra atividade. Observe estes lemas dos revolucionários liderados por Lenin, o que eles revelam sobre as reivindicações dos revoltosos. Todo o poder aos sovietes, né? E aquilo que eu falei, os sovietes eram um grupo de trabalhadores que reivindicavam, né, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, uma mudança da política social, menos impostos e tudo mais. Então, o que significava isso? O que é que eles desejavam, né? Todo o poder soviético desejava que todo o poder fosse transferido, né, para os sovietes, tá? Esse era um dos passos aí para a concretização da Revolução Proletária. Então, como os sovietes eram organizados, né, já vinham desde 1905, 1906, então todo o poder soviético, né, todo o poder fosse transferido para esse grupo, para eles organizar os trabalhadores, para eles comandar esses trabalhadores e concretizar a Revolução Proletária. Paz, Pão e Terra tem no texto de vocês, no livro de vocês, tá? Paz, a saída da Rússia da guerra, pão, né? A distribuição de alimentos para toda a população, e terra, a reforma agrária, tá? Simples demais. Página 41, tem dois textos aí. Então, o primeiro, embora haja referências às duas revoluções russas, em 1917, uma em fevereiro e outra em outubro, apenas a primeira merece esse nome. Realmente, em fevereiro de 1917, a Rússia vivenciou uma genuína revolução, que derrubou o regime czarista, em cujas desordens, ainda que provocadas e esperadas, irromperam espontaneamente. O governo provisório, que assumiu o poder, ganhou imediata aceitação de todo o país. O mesmo não vale para outubro de 1917. Os fatos que levaram à queda do governo provisório não foram espontâneos, mas cuidadosamente tramados e desencadeados por uma conspiração altamente organizada. Outubro foi o clássico coup d'état, mediante o qual um pequeno grupo de homens apossou-se da autoridade governamental sem praticamente nenhum envolvimento das massas, ou seja, ele fala que a única revolução que existiu na Rússia foi a Revolução de 1917, a Revolução de Fevereiro, né, porque teve a aceitação de toda a população. E a de outubro foi algo tramado por um grupo de pessoas sem ter o apoio das massas. No texto 2, em setembro, Lenin escreveu de seu esconderijo na Finlândia, instando o partido bolchevique a se preparar para uma insurreição armada. O momento revolucionário havia chegado, dizia ele, e devia ser aproveitado antes que fosse tarde demais. A demora seria fatal. Isso é o Lenin que fala. A defesa de Lenin para um levante armado imediato era apaixonada, mas não convencido de todos os seus colegas de liderança, porque os bolcheviques deveriam fazer uma aposta desesperada, quando a maré estava fluindo tão claramente a seu favor. Essa é uma pergunta que ele está fazendo, né? Em 10 de outubro, o Comitê Central Bolchevique concordou que um levante era desejável, a princípio. Quase nenhum de nós concebia o início como uma tomada pelas armas de todas as instituições de governo em um momento específico. Então, não tinha tanto conhecimento. E o Lenin fala aí que é chegado o momento dos bolcheviques tomarem o poder. Os dois textos descrevem a Revolução de Outubro da mesma forma? Justifique sua resposta. Não, né? O primeiro fala que a Revolução de Outubro não foi uma revolução, não teve aceitação, né? Foi algo tramado por um grupo de pessoas. Já segundo o segundo texto fala que sim, a Revolução de Outubro foi realmente uma revolução, tá? Porque vai ter aceitação popular, né? Porque chegou o momento, né? Lenin faz todo um processo, escreve as teses de abril, dizendo como é que vai ser, a ideia de pão, paz, pão e liberdade, paz, pão e terra,
Tá? Então, duas visões diferentes, né? Tem que ter essa tomada de poder, tem que pegar em armas, tem que fazer isso, é algo glorioso, né? A gente tem que, chegou a nossa hora, né? O segundo texto fala, e o primeiro não, não enaltece, né, a Revolução de Outubro, né? Nem chama esse acontecimento de revolução, certo? Então, é diferente as duas visões de cada texto. 2, de acordo com o texto 1, quais as diferenças entre os eventos de fevereiro e os de outubro? Segundo o texto 1, né, a Revolução de Fevereiro, segundo o texto 1, teve a participação da população, por isso que é considerado um processo revolucionário. Já o texto 2, não, foi algo arquitetado por um grupo de pessoas, tá? Mais ou menos por aí. 3, com base na leitura dos excertos, né, dos textos, é recomendável buscar apenas uma fonte de informação para os fatos que estudamos ou pesquisamos. Vou novamente. Com base na leitura dos excertos, é recomendável buscar apenas uma fonte de informação para os fatos que estudamos ou pesquisamos. É necessário apenas uma fonte para entendermos um acontecimento, um fato, ou temos que buscar novas informações. Então, aí, é pessoal, né? Vocês têm que dizer. Eu acredito que temos que buscar várias informações, não só uma fonte, né? Temos que pesquisar ali, no campo, no livro, no site, no vídeo, uma revista, um jornal, para sabermos se realmente, né, uma coisa tem relação com a outra, né, o que pode ser verdade, o que pode ser mentira, tá? E aí você vai criando aí sua visão do acontecimento, certo? E vamos para a página 43. Tem um texto, né? A ração reforçada, destinada aos operários de 3 fábricas encarregados do corte da madeira, da extração de xistos para combustível e de turba, era de 3/4 de libra de pão, o equivalente a cerca de 410 gramas. A primeira categoria, todos os outros operários, na primeira categoria, todos os outros operários, enfermeiros e enfermeiras, mulheres grávidas de 4 meses, detentos, filhos de operários, na faixa etária de 3 aos 14 anos, etc. Recebia meia libra de pão, ou seja, 205 gramas. A segunda categoria, intelectuais, população agrícola, sem restrições alimentares, ganhava 1/4 de libra, 102 gramas. A terceira, pregadores de diversos cultos, comerciantes, empregadores de uma mão de obra assalariada, 1/8 de libra, 51 gramas. Então, como é que estava sendo racionada a alimentação, né, durante esse processo aí de revolução, né, feito aí pelo governo bolchevique. De acordo com o texto citado, responda no caderno as seguintes questões. Qual grupo era considerado o mais importante para a economia do governo bolchevique? Que grupo era aí, pessoal? Que grupo? Aquele que recebia mais comida, né? A ração reforçada destinada aos operários de 3 fábricas, encarregadas do corte da madeira, da extração de xisto para combustível de turbo, era de 3/4 de libra, ou seja, 410 gramas. Então, para os bolcheviques, isso era a classe mais importante nesse momento. Quais grupos eram considerados menos relevantes, né? Podemos citar os últimos aí, ó. Os pregadores de serviços de diversos cultos, comerciantes, empregadores de uma mão de obra assalariada, intelectuais, a população agrícola sem restrições alimentares, que recebiam uma ração menor. O 3. O que o estabelecimento da quantidade de ração distribuídas a cada grupo diz sobre a sociedade que estava se organizando, que preservava o que aí, né? Eles preservavam aí o proletariado, os trabalhadores das fábricas, o operariado, tá? Inclusive, muitas fábricas foram passadas aí para as mãos desses operários, né? Foram transferidos. Certo? Então, intelectuais não, eram importantes, mas nem tanto, né? As crianças também, mas nem tanto. A produção agrícola era importante, mas não era a mais importante, tá? Mas os trabalhadores da produção industrial eram os mais importantes, tá certo? Porque tinham os trabalhos mais pesados,
extraíam uma matéria-prima, produziam isso, produziam aquilo e tudo mais. Tá? Então, eles priorizavam esses trabalhadores. Ok? E aí, a hora do estudo, página 45 e 46. Né? Questão 1. Primeira aba, você vai dizer se é falso ou verdadeiro. Né? Os sovietes eram grupos formados por operários que auxiliavam o governo czarista. Eles auxiliavam o Nicolau II? Não. Os mencheviques e os bolcheviques tinham o mesmo objetivo final, ainda que divergissem quanto à forma de chegar a ele. Sim, né? Mesmo que os mencheviques quisessem primeiro uma revolução burguesa, depois uma revolução socialista. Já os bolcheviques, primeiro e unicamente uma revolução socialista. O objetivo final é o mesmo. Claro, tinham formas de chegar a ele que eram diferentes. Então, é verdadeiro. Aba 2, aba 3. Após o Domingo Sangrento, o czar Nicolau II convocou a Duma, prometendo a elaboração de uma nova Constituição, a qual o poder monárquico deveria se submeter. É verdade, né? A Duma era uma espécie de parlamento, né, no qual ia se votar algumas leis, né? Então, ele convoca, né, tipo, um congresso, alguns parlamentares, no sentido de apaziguar os anos, né? Mas é verdadeiro, né? Mas não deu muito certo, né? Aba 4, a derrota da Rússia na guerra contra o Japão agravou a situação russa, afetando a população camponesa já empobrecida. Verdadeiro, né? Inclusive o Domingo Sangrento, né, faz parte desse processo. Então, sequência V é FVVV. Questão 2, sobre a situação geral do Império Russo no início do século XX, analisa as afirmativas. 1. Apresentava como forma de organização política a monarquia absoluta, sim. 2. A economia russa era caracterizada pela produção industrial e pela agricultura voltada para a exportação? Não. A grande diversidade cultural que caracterizava a população russa facilitava a administração do czar Nicolau II? Não. De acordo com a análise, assinala a alternativa correta, então a 1 está correta e 2 estão erradas. Nenhuma alternativa tem a 1 como correta, então vamos procurar as erradas. Né? A 2 e 3 estão erradas, que vai ser a letra E. Questão 3, né, o fragmento de discurso a seguir foi proferido pelo líder bolchevique Trotsky. Nele são explicadas as razões que o teriam levado a adotar o comunismo de guerra. O partido quis e esperou, de início, conservar no quadro do soviético a liberdade de lutas políticas. A guerra civil trouxe a esta esperança um severo corretivo. Partidos de oposição foram um após o outro suprimidos. Os chefes dos bolcheviques viram nestas medidas em evidente contradição com o espírito da democracia soviética, não decisões de princípio, mas episódicas necessidades de defesa. Então, vamos encontrar aí as respostas, né, para cada tendência. Letra A. Segundo Trotsky, quais foram os motivos que levaram os líderes bolcheviques a adotar uma postura repressiva que, teoricamente, ia contra os princípios democráticos? Com quais foram os motivos? A necessidade de defender a revolução. Tá? Então, era preciso reprimir qualquer motivo no movimento de contestação. E o que representava para os líderes e os sovietes a tomada dessas medidas por parte dos líderes bolcheviques significava a exclusão do governo que se instalou na Rússia com a Revolução. Né? Então, significava aí a exclusão. Tá bom? Então, é necessário excluir, né, as pessoas que se instalaram no governo, né, com a Revolução. E C, de que forma essa medida se mostrava contrária à proposta que os bolcheviques pretendiam implantar com a Revolução? Como é que elas se... no começo da Revolução, eles deram a liberdade de imprensa e tudo mais, tá? E eles acabaram implantando aí uma ditadura, né? Então, iam, né, totalmente ao contrário às teses de Abril, né? Que era pão, paz e terra, né? E foi ao contrário, né? Não teve participação popular, né? O Estado passou a controlar tudo, né? Você não poderia contestar, foi ter a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e
Página 46, explica o significado de cada um dos termos russos a seguir. Então, você vai explicar o que é Duma, está aí no livro, no parlamento, você vai dizer as características dele. Bolcheviques, quem eram os bolcheviques? Tem no livro também. Quem eram os mencheviques? Também tem um livro muito fácil. Sovietes, tranquilo, né, de vocês responderem. Tá? Questão 5. A abolição do princípio da propriedade privada, a estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra, foram principais medidas adotadas na Rússia por quem? Quem é que comandou o processo da Revolução de Outubro? O Lenin, né? 6. Se compararmos a Revolução Russa com a francesa, os bolchevistas poderiam ser comparados com os... Quem eram os mais radicais? Né? Os jacobinos, tá? O Robespierre, né? O incorruptível. Tá certo? E aí tem na questão 7, vocês vão lá no material de apoio, né? E vão tentar fazer essa aula fica por aqui, certo? Antes disso, vou passar a atividade, tá bom? Vai ser um livro de atividades, página, deixa eu ver aqui, da página 20 até a página 22, da 20 a 22, livro de atividades. Ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Tenha uma ótima tarde e até mais.